Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, da Igreja Missão Ictus no Brasil, e hoje eu estou aqui com você mais uma vez para mais uma leitura cronológica da Bíblia em um ano. Hoje, dia 16 de agosto, nós faremos a leitura no livro do profeta Jeremias, do capítulo 37 ao 39. Então vamos para a leitura, Jeremias, capítulo 37. O rei Zedequias, filho de Josias, rei fantoche, colocado no trono por Nabucodonosor, rei da Babilônia, na terra de Judá, era agora rei no lugar de Joaquim, filho de Jeoaquim. Mas nem ele, nem seus oficiais, nem o próprio povo deram importância à mensagem do Eterno comunicada pelo profeta Jeremias. No entanto, o rei Zedequias enviou Jucal, filho de Selemias, e Sofonias, filho de Maaseias, ao profeta Jeremias, dizendo: Ore por nós, ore muito ao Senhor, o Eterno. Jeremias ainda circulava livremente entre o povo de Jerusalém naqueles dias. Isso foi antes dele ter sido preso. E o exército do faraó estava a caminho, vindo do Egito. Os caldeus que lutavam contra Jerusalém, quando ouviram que os egípcios estavam se aproximando, bateram em retirada. Então o profeta Jeremias recebeu esta mensagem do Eterno. Eu, o Deus de Israel, quero dar esta mensagem ao rei de Judá, que acabou de enviar você a mim para descobrir o que fazer. Diga a ele, presta atenção, o exército do faraó, que está a caminho para ajudar você, não manterá o acordo. Assim que chegarem aqui, vão dar meia volta e retornar ao Egito. Então os babilônios virão, retomarão o ataque e conquistarão esta cidade, deixando-a arrasada e incendiada. Eu, o Eterno, estou dizendo a vocês que não se enganem, dizendo uns aos outros. Os babilônios vão se retirar em alguns dias, pois digo que eles não estão indo embora. Mesmo que vocês derrotassem todo o exército dos caldeus e só restassem uns poucos soldados feridos em suas tendas, os feridos terminariam a tarefa arrasando e incendiando a cidade. Quando o exército dos caldeus bateu em retirada de Jerusalém, Jeremias deixou a cidade e foi ao território de Benjamim cuidar de negócios particulares. Quando chegou à porta de Benjamim, o oficial da guarda, Jerias, filho de Selemias, filho de Hananias, fez o profeta Jeremias parar e o acusou. Você está desertando para o lado dos caldeus? Não é verdade, protestou Jeremias. Não me passaria pela cabeça desertar para o lado dos caldeus. Mas Jerias nem o escutou. Prendeu-o e o levou às autoridades, que estavam furiosas com o profeta. Eles o chicotearam e o jogaram na prisão, na casa de Jonatas, secretário de Estado. A casa dele foi usada como cárcere. Assim Jeremias foi obrigado a entrar numa cela subterrânea, uma cisterna que havia sido transformada em masmorra, e ficou ali muito tempo. Mais tarde o rei Zedequias mandou buscar Jeremias. O rei o questionou em particular: Você tem uma mensagem do Eterno? Tenho, disse Jeremias. Você vai ser entregue ao rei da Babilônia. Jeremias disse ainda ao rei Zedequias: Você pode me dizer por que me jogou na prisão? Que crime cometi contra você, ou contra seus oficiais, ou contra seu povo? Diga-me também, o que aconteceu com seus profetas que pregaram todos aqueles sermões dizendo que o rei da Babilônia jamais atacaria você ou esta terra? Preste atenção, por favor, meu senhor, meu rei. Não me mande de novo para aquela masmorra na casa do secretário Jonatas. Vou acabar morrendo ali. Então o rei Zedequias ordenou que Jeremias fosse enviado para o pátio da guarda do palácio. Ali, da padaria, ele recebia um pão todos os dias até que todo o pão da cidade tivesse acabado. E foi ali que Jeremias ficou, no pátio da guarda do palácio. Jeremias capítulo 38. Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, ouviram o que Jeremias estava dizendo ao povo. Esta é a mensagem do Eterno. Todos os que permanecerem nessa cidade morrerão. Serão mortos, ou morrerão de fome, ou ficarão doentes e morrerão. Mas os que se entregarem aos babilônios se salvarão e viverão. É a palavra garantida do Eterno
E a palavra garantida do Eterno é: essa cidade está destinada à queda diante do exército do rei da Babilônia. Ele a tomará. Esses oficiais foram pedir ao rei: por favor, mate esse homem. Ele precisa sair de cena porque está acabando com a determinação dos soldados que ainda estão na cidade, como também do próprio povo, espalhando essas ideias. Esse homem não quer o bem desse povo. Ele está tentando nos arruinar. E o rei Zedequias cedeu. Se você achar que é melhor, então vão lá e resolvam o caso à sua maneira. Não posso segurar vocês. Assim eles pegaram Jeremias e o puseram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no pátio da guarda do palácio. Eles o baixaram com cordas. Não havia água na cisterna, só lama. E Jeremias afundou na lama. Ebed-Meleque, um etíope, oficial da corte no palácio real, ouviu que haviam posto Jeremias na cisterna. E enquanto o rei estava no julgamento na porta de Benjamim, Ebed-Meleque correu ao palácio do rei e disse: Meu senhor, ó rei, esses homens estão cometendo um grande crime jogando o profeta Jeremias na cisterna e deixando-o ali para morrer de fome. Ele está quase morto e não há uma migalha de pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope: Leve 3 homens com você e tire o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra. Ebed-Meleque, com a ajuda de 3 homens, foi ao guarda-roupa do palácio, pegou alguns trapos, amarrou em uma corda que foi baixada até Jeremias na cisterna. Ebed-Meleque, o etíope, gritou para Jeremias no fundo: Prenda a corda de pano debaixo dos braços. Jeremias fez o que disseram. Assim eles puxaram e tiraram Jeremias da cisterna com a corda. Mas ele continuava confinado no pátio da guarda do palácio. Mais tarde, o rei Zedequias mandou que buscassem o profeta Jeremias e o levassem à terceira entrada do templo de Deus. O rei disse a Jeremias: Vou perguntar uma coisa, não esconda nada de mim. Jeremias disse: Se eu dissesse toda a verdade, você me mataria. Mas também não importa o que eu disser, você não vai dar atenção mesmo. Zedequias jurou a Jeremias ali mesmo, mas em segredo: Tão certo como o Eterno vive, o Deus que nos dá a vida, não vou matá-lo nem entregá-lo aos homens que querem vê-lo morto. Assim Jeremias disse a Zedequias: Esta é a mensagem do Eterno, do Senhor dos Exércitos de Anjos, o Deus de Israel. Se vocês me entregar aos generais do rei da Babilônia, salvará sua vida. Essa cidade não será queimada e sua família viverá. Mas se você não se entregar aos generais babilônicos, essa cidade acabará nas mãos dos caldeus e eles vão incendiá-la. E não pense nem por um minuto que existe alguma saída para você. O rei Zedequias disse a Jeremias: Mas tenho medo dos judeus que já desertaram para o lado dos babilônios. Se eles me pegarem, vão me torturar. Jeremias garantiu: Ninguém vai apanhar você. Por favor, ouça. Ouça a voz do Eterno. Estou dizendo isso para o seu bem, para que você viva. Mas se você não se entregar, ouça o que o Eterno me mostrou que vai acontecer. Pense nisso. Todas as mulheres que ainda restaram no palácio do rei serão levadas aos oficiais do rei da Babilônia, e elas sairão dizendo: Eles mentiram para você e o entregaram esses que se dizem seus amigos. E agora você está atolado, preso na lama até os joelhos. E seus amigos, onde estão agora? Eles tomarão todas as suas mulheres e filhos e os entregarão aos caldeus. E não pense que você vai escapar. O rei da Babilônia vai prender você, e então arrasar e queimar a cidade. Zedequias disse a Jeremias: Não deixe ninguém saber dessa conversa, se tem amor à pele. Se os oficiais do governo souberem que eu conversei com você, podem vir e dizer: Diga-nos o que ocorreu entre você e o rei, o que foi que ele disse e o que foi que você disse a ele. Se não esconder nada, não iremos matá-lo. Se isso acontecer, diga a eles: Apresentei minha causa ao rei para que ele não me mandasse de volta à masmorra de Jonatas para morrer ali. E foi exatamente o que aconteceu. Os oficiais cercaram Jeremias e começaram a fazer perguntas, e ele respondeu conforme o rei havia instruído. Assim pararam de interrogá-lo. Ninguém tinha ouvido nada da conversa. E Jeremias viveu no palácio da guarda do palácio até o dia em que Jerusalém foi capturada. Jeremias capítulo 39. No 10º mês do 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá,
Nabucodonosor, rei da Babilônia, chegou com todo o seu exército e sitiou Jerusalém. No 11º ano do reinado de Zedequias, no dia 9 do 4º mês, eles abriram uma brecha nos muros da cidade. Todos os oficiais do rei da Babilônia se reuniram em conselho na porta do meio. Nergal-Sarezer de Sangar, Nebo-Sarzequim, um dos altos oficiais, Nergal-Sarezer, outro oficial, todos os outros oficiais do rei da Babilônia. Quando Zedequias, rei de Judá, e os soldados restantes viram aquilo, correram para salvar a vida. Fugiram de noite por um caminho no jardim do rei, atravessaram a porta entre as duas muralhas e se dirigiram para o deserto na direção do vale do Jordão. Mas o exército babilônico os perseguiu e capturou Zedequias no deserto de Jericó. Eles o levaram a Nabucodonosor, rei da Babilônia, em Ribla, na região de Ramate. Nabucodonosor decidiu o destino dele. O rei da Babilônia matou todos os filhos de Zedequias em Ribla diante dele e depois executou todos os nobres de Judá. Depois que Zedequias viu essa matança, Nabucodonosor o cegou, acorrentou e o levou para a Babilônia. Nesse meio tempo, os babilônios queimaram o palácio real, o templo e todas as casas da cidade. Também puseram abaixo os muros de Jerusalém. Nebuzaradã, chefe da guarda pessoal do rei, reuniu todos os que haviam restado da cidade com os que haviam se entregado e os levou para o exílio na Babilônia. Ele não se incomodou em levar aos poucos pobres que não tinham nada. Ele os deixou na terra de Judá para ganhar seu sustento como pudessem, nas vinhas e nos campos. Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu a Nebuzaradã, chefe de sua guarda pessoal, ordens especiais acerca de Jeremias. Cuide bem dele, veja que nada de mal lhe aconteça e dê a ele tudo o que ele disser. Sim, assim Nebuzaradã, chefe da guarda pessoal do rei, e Nebuzazbã, Nergal-Sarezer e os mais altos oficiais do rei da Babilônia mandaram buscar Jeremias, levando-o do pátio da guarda real e deixando-o aos cuidados de Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, a fim de que fosse levado para casa. E permitiram que ele morasse com o povo. Antes disso, enquanto Jeremias ainda estava sob custódia no pátio da guarda real, a mensagem do Eterno veio a ele. Vai e fale com Ebed-Meleque, o etíope, e diga a ele o que diz o Senhor dos exércitos de anjos, o Deus de Israel. Ouça com muita atenção. Vou fazer a esta cidade exatamente o que eu disse. Isso é má notícia. Não uma notícia boa. Quando isso acontecer, você estará aqui para ver. Mas vou libertar você no dia do juízo. Você não será entregue aos homens que com razão tanto temem. Sim, vou salvá-los e você não será morto, sairá de lá são e salvo porque confiou em mim. É o decreto do Eterno. Amém, meus irmãos? Somente até aí. Fique conosco e até a próxima leitura. A paz do Senhor.